Olá, sons divinos. Acerca da educação, quando envolve professor com aluno, pais e filhos, nós às vezes nos sentimos despreparados, com dificuldades, porque o campo que temos de informação e de acesso é tão grande que às vezes só acessar, só saber, não se torna suficiente se não nos dispusermos a colocar em prática. Toda vez que eu faço um curso, toda vez que eu estudo, que eu leio um livro, ou qualquer outra ferramenta que venha para engrandecer a minha caminhada, primeiro eu vou filtrar aquilo que me serve ou não, aquilo que cabe dentro do meu momento, da minha família, daquilo que eu estou disposta a colocar em prática. Para num segundo momento, após filtrar, eu colocar essa cacholeta para funcionar, porque não necessariamente porque eu saí de um curso, seja em CNV, comunicação não violenta, seja em educação emocional, seja em mindfulness, no que for. Se eu não me dispuser a buscar as ferramentas que eu já disponho, o meu processo criativo é muito importante para que eu consiga adaptar daquilo que eu aprendi, filtrar e colocar em prática dentro das minhas reais possibilidades. E, principalmente, conforme eu faço, aquilo naturalmente se incorpora à minha rotina, à minha vida, aos meus atos, às minhas ações, né? Por sua vez, fica mais fácil. Não é porque tem um diploma na mão, ou foi em uma palestra, ou viu algo, que simplesmente a gente vai sair ou absorver tudo que foi passado, porque também não é assim. A gente tem que se abrir e se dispor a honrar e agradecer aquilo que nós já vivemos, porque fizemos o melhor que tínhamos na época que vivemos, com o que dispunha dentro de nós e ao nosso redor. Com os novos conhecimentos, com tudo aquilo que nos dispomos a acessar, a buscar, a gente dê espaço de ação, a gente dê espaço de tornar aquilo uma habilidade aliada como ferramenta na arte de educar. Seja pai, filho, mãe, filho, filha, filhos, seja na sala de aula com seus alunos, tudo só será possível com a prática. E aí entra uma das questões principais. Nós tomamos como conhecimento e herdamos uma cultura de que não se fala em erro, de que errar é negativo, é obscuro, é maléfico. Então, aprender o autoconhecimento, a caminhada de uma jornada para dentro, de observar, de pensar, de meditar. Sejam 2 minutos, 3 minutos, não estou falando que vocês têm que virar monges budistas que meditam um dia inteiro. Ok, se você já chegou nessa condição. Se o seu tempo não dispõe para isso, use aquilo que você tem a seu favor. Seja um momento no chuveiro, seja um momento no banheiro, seja um momento na hora de dormir, seja um momento na hora do seu café. Mas esteja desperto e atento ao seu processo. Para quando você aprender a acessar os seus caminhos, acolher como foi, honrar, agradecer toda vez que lhe for possível. Porque bem sabemos que tem caminhos e situações que são bem delicadas e precisam de outras esferas, de outras pessoas que nos auxiliem a acessar, para conseguir limpar, purificar e enxergar um novo horizonte, e enxergar uma nova maneira de caminhar. Essas questões fazem com que a gente entenda que o erro ele faz parte do caminho. Nenhum de nós está aqui e já atingiu a perfeição, senão não estaríamos aqui. Então, vamos quebrar esses cristais que nos engessam e nos fazem sofrer por muitas vezes, como por exemplo, quando erramos, quem são as pessoas que a gente acessa para falar sobre o nosso erro? Há espaço para isso? Ou as pessoas só sabem usar isso umas contra as outras? E isso, muitas das vezes, nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos alunos, como num piloto automático. Nesse momento, para,
Lembra de um erro seu que te incomodou muito, que hoje você tem consciência de que foi um erro. E mesmo naquele instante em que aconteceu, você fala, poxa vida, não deu certo desse, foi um erro. Mas é exatamente nesse modo de caminhar, no errar ou no acertar, que mostra que pelo menos uma coisa tem acontecido nesse campo. Você saiu do lugar e tenta chegar a alguma coisa, tenta conquistar algo. Porque um dos lemas que eu uso com a minha filha, ela fala, mamãe, não consigo, não sei. O que eu falo pra ela? Quem tenta, consegue. Em algum momento, com tanta persistência, com tamanha habilidade, em algum momento a gente chega lá. Ayrton Senna fala muito disso, eu gosto muito dessa frase, eu vivo citando ela por aí quando converso com vocês. Vocês já ouviram falar no óleo WD-40? Por que ele leva esse nome? Foram 40 tentativas até chegar na fórmula certa. Walt Disney, quantas vezes ele foi rejeitado até ele ser o sucesso com o Mickey Mouse dele? Que na verdade nem começou com o Mickey. Se vocês tiverem oportunidade de ler o livro que se chama A Lei do Triunfo, veja, Henry Ford, nomes lindos, gigantes, de quantas pessoas fracassaram, erraram para chegar no que são hoje, com nomes lendários, em lugares que às vezes a gente nem imagina e que estão todos à nossa volta, mas que é necessário a gente aprender a olhar para o quanto que eles tombaram, quanto que eles erraram, e a persistência, a resiliência em se levantar e continuar, colocaram eles em patamares altos, porque eles se dispuseram a continuar a caminhada. Então, para o seu filho, para a sua filha, os seus filhos e filhas, seus alunos, seus aprendizes, fale mais sobre os seus erros, fale mais sobre os seus tombos, fale como você se ergueu, como você conseguiu vencer aquela dificuldade. Quando seu filho vier contar algo da escola, acesse você quando estava na escola. Se não aconteceu com você, alguém próximo que você vivenciou e se lembra. Tenta entrar no altruísmo e na empatia. E quando a gente fala de empatia, lê do engano quando a gente se dispõe a fazer o que faríamos por nós, porque não somos iguais. Tenha percepção de entender como o outro gostaria que fizesse para ele, porque é sobre o outro que eu vou falar, é com o outro. Se eu sou mais isso, os temperamentos falam muito para nós e de nós, as nossas personalidades. Tem quem é mais da ação, tem quem é mais da tristeza, tem quem é mais da raiva, tem quem é mais do lento, que demora a processar, tem quem é mais agitado e processa mais rápido e filtra mais rápido. Então aqui, alguém que tem essa rapidez e essa agilidade, com alguém que filtra mais, que demora mais para pensar, rapidez não tem a ver com inteligência. Agora imagina alguém, um pai da ação mais enérgica, com um filho da parte mais vagarosa no seu temperamento, que filtra mais, que leva mais tempo para perceber as coisas, um conversando com o outro. Esse pai quer que esse filho haja conforme ele é, e este filho quer que o pai o compreenda conforme ele é. Então, olha a importância de entender sobre a empatia, de entender sobre o autoconhecimento, de entender sobre a autorresponsabilidade, de poder falar sobre a cultura do erro, de poder errar, de poder falar e dividir sobre isso. Porque eu duvido que qualquer um de nós que está aqui ouvindo e vendo isso já não tenha errado alguma vez na vida, 1, 2, 3, 1 milhão de vezes, e tenho certeza que até o nosso último suspiro os erros ainda estarão conosco. Então, de ter clareza, de ter leveza de falar sobre isso com os filhos, com os aprendizes, com os educandos, porque se tivermos pessoas que falam sobre consequências naturais e não consequências punitivas, estamos em uma sociedade que vai abrilhantar tão mais o caminho, o nosso, o deles, e tornar tudo tão mais leve. Então, a empatia, o altruísmo, e todas essas ferramentas aliadas para que nós possamos crescer na arte de educar, para que possamos trazer para nós e para os nossos filhos, para os nossos alunos e as pessoas à nossa volta que aprendem isso, nós temos o tempo todo, seja na fila do pão, do ônibus, dentro de casa, na parte das pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, na parte escolar. Vamos falar e acessar aquele campo
de quando erramos, de quando acertamos e que tudo bem errar, que faz parte. Tomar consciência e principalmente quando tiverem de mente fria, calma, serena, saírem do modo reptiliano do cérebro, no qual não processamos nada, seja criança, seja adulto, seja adolescente, quem quer que seja, e entrarmos no nosso modo consciente, mais calmo, para que ambos possam refletir e conversar, aí sim, podemos de cabeça fria pensar com mais clareza em, se isso acontecer numa próxima vez, como eu vou agir? Em vez de simplesmente só acolher e ouvir e deixar pra lá, ou esbravejar um monte de coisa, acolher o que a pessoa lhe diz não significa concordar, mas sim, acolha. Se tiver que só, na conversa, sei. E depois, com mais calma, ambos conversarem, filtrar tudo isso que ocorreu e deixar com que ambos os lados pensem em melhores alternativas para lidar com isso numa próxima vez, sem esperar que um momento boom e explosivo, no qual não estamos capacitados para pensar, isso a neurociência e a ciência já provaram, para que a gente, no nosso modo tranquilo e consciente, possamos acessar com sabedoria aquilo que é necessário buscar para que a gente desenvolva uma outra forma de caminhar, escolha um outro caminho, uma outra rota, refaça e desconstrua aquilo que não deu certo. De repente é só uma ou outra peça, de repente é todo o roteiro, enfim. Depende da situação de cada um. Vamos tornar leve a arte de educar, em que punição não é o melhor caminho, quando na verdade existem as consequências naturais diante de escolhas que fazemos. Falar abertamente, falar com o coração, aquele amor genuíno de quando o nosso filho nasce, acesse ele quando ele mais precisar de você. Porque às vezes nós vemos lares ruírem por falta de conversa, por falta de diálogo, por falta de empatia, de que o outro tem que ser como eu, o outro tem que agir como eu, e cada um de nós somos únicos. E todos nós merecemos respeito, merecemos a plenitude e a certeza de que alguém vai nos ouvir e nos acolher com esse mesmo amor genuíno de quando nascemos. Porque em algum momento, talvez alguns de nós tenhamos nos perdidos nesse caminho. Resgate ele, resgate primeiro por você e para depois conseguir estender para o outro, que é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui. Quando a gente fala sobre educação, seja na sala de aula, seja dentro de casa, em que instância for, primeiro nós precisamos nos educar, para depois querer oferecer para o outro. Então, se isso fez sentido para você, divida ideias benéficas, replique isso e que você resgate o seu amor genuíno, resgate o amor genuíno pelos seus e de algum modo que todos esses valores e virtudes adentrem a sua sabedoria para que você consiga cada vez mais colocar em prática. Não só você, mas principalmente eu. Porque toda vez que eu estou aqui e eu falo principalmente para mim internalizar, para colocar em prática tudo que eu aprendo o mais possível. E não me coloquem em um lugar em que eu não mereço estar, como eu falo em todos os meus podcasts, porque eu, como ser humano, tenho sim meus erros e limitações. Eu não vivo 100% de tudo que falo, porque o meu lado humano às vezes urge, grita. Só que eu já tenho um sininho que toca e que me lembra, ops, vamos refazer essa rota porque dessa vez não foi bacana. E principalmente, se cruzarem com a minha filha, a mãe dela estuda, a mãe dela aprende e coloca o máximo possível em prática. Mas ela tem apenas 4 anos. E eu, com a idade que tenho, não dou conta ainda de tudo que estudo, de tudo que acesso e de tudo que pratico. E ela menos ainda. Mas é uma gratidão imensa ter podido acessar tanto conhecimento, tanta sabedoria e ver que cada vez mais eu consigo colocar em prática para mim, de dentro para fora, e ofertar para ela e as pessoas que estão à minha volta. Gratidão a todos vocês, um beijo no coração e até a próxima.